Sabe aquela compra online que chega e, de repente, o preço tá maior por causa de um imposto que a gente nem contava? Uhum. Ou tipo, todo começo de ano, IPVA do carro, porque uma parte vai direto para a prefeitura, né? Exato. Pois é, essas situações mostram bem como os impostos estaduais estão, assim, no nosso dia a dia, sabe? Parece algo lá do governo, mas mexe com o bolso e com os serviços que a gente espera, segurança, saúde. Ok, então vamos desempacotar isso. Bem-vindos a esta análise mais a fundo sobre os impostos estaduais aqui no Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar nesse mundo que parece complexo, cheio de sigla. Um labirinto, às vezes. Isso. Mas que está em tudo, né? Desde a compra na padaria até, sei lá, uma herança. Entender o ICMS, o IPVA, o ITCMD é chave para sacar como os estados se bancam e como isso volta para a gente. A missão é clarear esses três aí. E são eles, né, a base da receita dos estados, em grande parte. É bom lembrar como funciona o sistema aqui. A União tem os impostos dela, tipo imposto de renda, IPI. Certo. Os municípios também, IPTU, ISS. E os estados ficam com essa fatia importante que a gente vai ver hoje. Quem define quem cobre o quê é a Constituição Federal. Perfeito. E essa divisão é crucial. Mas não é só arrecadar, né? Tem a dinâmica de como o dinheiro circula depois. Exatamente. Aí fiquem ligados, mais pro final a gente vai dar uma dica bem prática sobre compra e venda de imóvel, aquela história de dívida antiga de imposto, quem paga, para evitar surpresa, né? Ótima dica. E essa circulação do dinheiro que você falou, é isso mesmo. O sistema tenta equilibrar as coisas. Como já foi dito, uma parte do IPVA e do ICMS que o Estado arrecada vai para os municípios, obrigatoriamente. É interessante ver essa tentativa de distribuir a grana, sabe? Buscando um certo equilíbrio. Legal. Vamos começar então pelo gigante, o ICMS. O nome completo é quase um desafio, né? Impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ufa! É um nome em tanto, mas na prática ele está em quase tudo que a gente compra ou usa. Comida, eletrônico, transporte entre cidades, comunicação. Conta de luz, celular, frete. Isso. Supermercado, o ICMS está lá. É a maior fonte de receita para a maioria dos estados, sem dúvida. Ele incide sobre o valor da venda da mercadoria ou do serviço. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais cheia de detalhe, né? Tem um negócio chamado substituição tributária para frente. O nome já assusta um pouco. Assusta. Mas a ideia é simplificar. Pensa numa cadeia. Indústria, distribuidor, atacado, varejo, consumidor final. É muita gente. Certo. Para não cobrar o ICMS em cada etapa para certos produtos definidos em lei, o Estado fala: olha, você aí no começo, indústria ou importador, já paga o imposto pensando na venda lá na ponta. Mas como ele sabe o preço final lá no varejo? Chuta. É quase isso. Não é um chute, mas é uma presunção. Usam pesquisas de mercado, margens que o governo define. É uma estimativa do preço final. Ah, tá. Estimativa. E se o preço real for diferente? O varejista vendeu mais barato do que o governo estimou. E aí? Perdeu dinheiro. Ótima pergunta. Essa foi uma briga boa, que chegou lá nos tribunais superiores. E ficou definido. Se o preço final para o consumidor for menor que essa base presumida usada lá atrás, o contribuinte que pagou imposto embutido, geralmente o varejista, tem direito sim de pedir de volta essa diferença de ICMS paga mais. Ah, então ele pode recuperar. Isso é importante para o caixa dele, imagino. Muito. Ajuda na competitividade, né? Recupere um dinheiro que ficaria parado com o Estado. E o contrário, se vender mais caro que o estimado. Aí a lógica inverte. Se o preço final foi maior, o Estado pode cobrar a diferença do imposto que não foi pago lá no começo. A ideia é ajustar o valor real da venda. Entendi. Justo, né? E onde está escrito isso? Qual a base para pedir de volta ou para o Estado cobrar? O ponto principal está no artigo 10 da Lei Complementar 87, a famosa Lei Candir, que é a lei geral do ICMS.
Ela trata disso, da substituição tributária. É bom não confundir com aquela regra geral de pagamento indevido do Código Tributário Nacional, sabe, o artigo 166. Assim. Lá os requisitos são outros. Aqui na substituição, a base é mesmo a Lei Candir, artigo 10. Ok. Anotado. Lei Candir, artigo 10. Ainda no ICMS, imunidades, livros e e-book. Paga ICMS ou não? Boa. A Constituição, lá no artigo 150, inciso 6, a linha D, diz que livro, jornal, periódico e o papel para imprimir isso tudo não pagam impostos. Para facilitar acesso à cultura e informação. Certo. Mas aí veio a dúvida. Só vale para o físico ou o digital também? E os tribunais, principalmente o STF, entenderam que vale para o digital também. E-books, audiobooks, a imunidade é para o conteúdo, para a obra, não para o papel ou para o CD, entende? Que ótimo. Facilita muito o acesso à leitura mesmo. Demais. Mas espera aí. Se tem imunidade, a empresa que vende e-book está livre de tudo com o fisco estadual sobre isso? Não precisa fazer mais nada? Opa, cuidado! A imunidade é do imposto, de pagar o ICMS, mas não livra das obrigações acessórias. Ah, tipo o quê? Tipo emitir nota fiscal direitinho, indicando a imunidade, entregar as declarações eletrônicas que o Estado pede, sabe, manter a papelada fiscal em ordem. Entendi. Se a empresa não cumprir essas coisas, mesmo sem dever o imposto, pode levar multa. Multa por não cumprir a burocracia, digamos assim. A imunidade do imposto não é um passe livre. Faz sentido. É tipo ter isenção de pedágio, mas ainda ter que respeitar o limite de velocidade, né? Perfeito. A regra principal, pagar imposto, pedágio, tá fora. Mas as outras regras, emitir nota de dirigir seguro, continuam valendo. Falamos da cobrança, substituição, imunidade e a divisão da grana do ICMS. Você falou que parte vai para os municípios. Isso. A Constituição garante 25% de tudo que o Estado arrecada de ICMS é dos municípios. É automático. E para muitas cidades, especialmente as pequenas, é uma parte enorme do orçamento. 25%? É bastante. Agora, uma situação curiosa. E se o Estado, em vez de receber o ICMS em dinheiro, quita a dívida de uma empresa usando um crédito que ela tinha contra o Estado? Tipo um precatório. Não entrou dinheiro vivo ali. O município perde a parte dele? Essa questão é ótima. E o STF já decidiu. A resposta é: não, o município não perde. Continua tendo direito aos 25% mesmo se a dívida foi paga com compensação. Ué, mas não entrou dinheiro no caixa do Estado. Mas o STF entendeu que, ao aceitar a compensação, o Estado usou aquela receita de ICMS para pagar uma dívida dele, o precatório. Então, de forma indireta ou contábil, a receita entrou sim. Ou, pelo menos, o Estado deixou de ter um gasto futuro, o que aumenta a disponibilidade financeira dele. Ah, e a regra da Constituição que manda dividir a receita não pode ser driblada assim. A parte do município está garantida. Entendi a lógica. É complexo, mas protege a receita municipal. Beleza. Saindo um pouco do ICMS, vamos para o IPVA. Esse todo mundo que tem carro ou moto conhece bem, né? Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Esse mesmo. Imposto anual pela propriedade do veículo, e a divisão aqui é diferente. 50%, metade do que o Estado arrecada com aquele veículo específico, vai direto para o município onde ele está licenciado. Metade? Nossa, é muito. Deve ajudar bastante as prefeituras. Ajuda muito, especialmente cidades com frota grande. É diferente do ITR, o Imposto Rural, que é federal. Lá, se o município quiser fiscalizar e cobrar, ele pode fazer um convênio e ficar com 100%. Ah, no ITR pode ser 100% para o município. Isso, se tiver convênio. No IPVA não, é sempre 50-50. Metade Estado, metade município onde o carro está registrado. E carro muito antigo, paga IPVA, tem isenção por idade? Depende. Cada estado tem sua regra. Muitos isentam depois de 10, 15, 20, até 30 anos de fabricação. Tem que ver a lei local, mas é bem comum ter isenção para carro mais velho, sim. Bom saber. E o terceiro imposto estadual principal? ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. O nome já entrega, né? Herança e doação. Exato.
momentos delicados. E aqui a complicação maior, às vezes, nem é calcular o imposto, mas saber qual estado cobra. A tal da competência tributária. E a regra muda conforme o bem. Como assim? Como funciona essa divisão? Para imóveis, casa, terreno, apartamento e direitos ligados a eles é simples. O ITCMD é devido para o estado onde o imóvel fica. Ponto final. Não importa onde o falecido morava, onde o herdeiro mora, onde está o imóvel, paga o imposto. Ok, imóvel é onde ele está. E para os outros bens? Dinheiro, ações, carro, joia? Aí depende. Se for doação, o imposto é para o estado onde o doador mora. Eu moro em Minas, doei ações para o meu filho no Ceará. O imposto é para Minas. Ah, onde mora quem doa. Isso. Agora, se for herança por morte, a regra geral é: o imposto vai para o estado onde corre o inventário, o processo da herança. Se não tiver processo, ou for no exterior, aí vale o estado onde o falecido morava por último. O de cujos, né? Nossa, que específico. Tem que ficar muito atento para não pagar errado. Demais. Pagar para o estado errado não resolve a vida. O estado certo vai cobrar de novo, com multas, juros. É dor de cabeça na certa, ainda mais num momento difícil como o inventário. E às vezes o pessoal não se planeja, né? Aí o valor do ITCMD assusta. Pode até ter que vender um bem só para pagar o imposto. Complicado. Falando nessas regras de onde o bem está, isso me lembra a dica que a gente prometeu. Vamos usar aquele exemplo. O Jackson comprou a casa do Eric. Depois descobre dívida antiga de IPTU. Quem paga? O Jackson, o novo dono, ou o Eric que vendeu? Exemplo perfeito. Isso cai direto no artigo 130 do Código Tributário Nacional. A regra geral, que vale para o IPTU municipal, mas também para taxas estaduais ou ITR federal ligado ao imóvel, é clara. Quem compra um imóvel leva junto a responsabilidade pelos tributos do bem, devidos até a data da compra. A dívida meio que segue o imóvel. Peraí. Mesmo que no contrato o Eric tenha dito que pagava tudo, que garantia que não tinha dívida? Mesmo assim, essa cláusula no contrato vale só entre o Jackson e o Eric. O Jackson pode cobrar o Eric depois, baseado no contrato. Mas para o fisco, para a prefeitura ou para o estado, quem responde é o dono atual, o Jackson. O artigo 130 protege a cobrança pública. Caramba! Então o comprador assume um risco grande se não verificar direito. Exatamente. Por isso, antes de fechar negócio, é fundamental pedir e checar as certidões negativas de débitos do imóvel, da prefeitura, do estado, se for o caso, da União, se for rural. Não dá para confiar só na palavra. Entendido. Uma checagem que evita muito problema. Agora, outra situação prática. A empresa deve ICMS, mas tem um crédito para receber do mesmo estado. Pode simplesmente compensar, abater uma coisa da outra? Compensar é possível sim, é uma forma de quitar a dívida, mas não é automático. E geralmente a empresa não pode fazer isso por conta própria. Precisa ter uma lei estadual autorizando a compensação e dizendo como fazer. E se não tiver essa lei autorizando? A empresa pede a compensação mesmo assim? O que acontece? Se não tem lei, o pedido da empresa não impede o fisco de cobrar a dívida. O pedido sozinho não suspende a exigibilidade, como a gente diz. Ou seja, o fisco pode cobrar, executar a dívida, a empresa continua devendo. Mas fazer o pedido tem algum efeito, ou não adianta nada? Tem um efeito importante, mas que pode ser ruim para a empresa. O STJ já consolidou isso. Quando a empresa pede formalmente a compensação, mesmo que o pedido seja negado depois, isso funciona como um reconhecimento da dívida. Reconhecimento. Sim. E esse reconhecimento interrompe o prazo de prescrição que o fisco tem para cobrar na justiça. Como assim interrompe? Explica melhor. O fisco tem um prazo para cobrar, geralmente 5 anos. Se a empresa pede a compensação, ela está dizendo, eu devo, mas quero usar meu crédito para pagar. Esse ato zera o prazo de 5 anos do fisco, que começa a contar de novo a partir do pedido. Ou seja, pode dar mais tempo para o fisco cobrar. Nossa, efeito colateral perigoso. E para o lado da empresa, esse pedido de compensação também mexe no prazo que ela tem para ir à justiça pedir o crédito dela? Não, aí não mexe.
O prazo para a empresa entrar com ação para pedir a restituição ou a declaração do direito de compensar continua correndo normal. Uma coisa não afeta a outra. Tem até súmula do STJ sobre isso, faz 625. O pedido administrativo não para o prazo da ação judicial. Uau! Detalhes técnicos que fazem toda a diferença. Bom, acho que cobrimos bastante coisa. Recapitulando rapidinho. Vimos que os estados vivem basicamente de ICMS, IPVA e ITCMD. O ICMS, aquele gigante, tem regras como a substituição tributária. Com direito a pedir de volta se o preço real for menor que o presumido. Isso. E imunidades importantes, como para livros, inclusive os eletrônicos. Vimos também a divisão da receita. 25% do ICMS e 50% do IPVA vão para os municípios, o que é vital para eles. E o ITCMD, de herança e doação, tem que ver direitinho qual estado cobra, dependendo do bem e de quem são as partes. E aquela regra fundamental da compra de imóvel. O comprador geralmente herda as dívidas de imposto do imóvel, artigo 130 do CTN, mesmo com um contrato dizendo outra coisa. E a compensação, só com lei, e o pedido interrompe a prescrição para o fisco. Exato. Conhecer isso ajuda a evitar ciladas, como comprar imóvel com dívida escondida, e a entender melhor por que as coisas custam o que custam ou como os serviços públicos são financiados. E, claro, a buscar os próprios direitos, como a restituição do ICMS. E agora, para fechar, cumprindo promessa, aquela dica prática essencial sobre compra de imóvel. Reforça pra gente. Claro. A regra de ouro: a responsabilidade do comprador pela dívida de imposto antiga do imóvel é real, está na lei, artigo 130 do CTN. Não adianta só o vendedor falar que está tudo pago ou o contrato jogar a culpa nele. O fisco pode cobrar do novo dono, então a dica é: antes de assinar qualquer coisa ou dar sinal, peça e analise com calma as certidões negativas de débitos tributários do imóvel, IPTU na prefeitura, taxas estaduais se houver, ITR se for rural. Fundamental. Se aparecer dívida, negocie. Ou o vendedor paga antes ou desconta do preço. E o mais importante, registre tudo isso muito bem no contrato de compra e venda. Deixe claro quem paga o quê e como. Isso te dá segurança para cobrar o vendedor depois, se precisar. Não confie só na conversa. Perfeito. Dica de ouro mesmo. Pode poupar muita dor de cabeça e dinheiro. Bom, nossa análise sobre os impostos estaduais vai ficando por aqui. Foi denso, né? Muita informação sobre ICMS, IPVA e TCMD, mas esperamos que tenha ajudado a clarear as coisas. Muito obrigado a todos pela companhia. Foi mesmo. O mundo tributário é cheio de detalhes, né? E está sempre mudando. Tem que continuar aprendendo. E para continuar essa reflexão, fica a pergunta. Pensando aí na sua realidade, no seu dia a dia, qual situação envolvendo ICMS, IPVA ou ITCMD ainda te deixa com dúvida? Ou qual ponto você gostaria de entender melhor? Refletir sobre isso já é um passo para desvendar mais esse tema tão presente na vida da gente.